Yeah. 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 Começando mais um episódio do InvictaCast, o podcast de marketing digital para negócios. E nesse episódio nós vamos ter aqui um casal que empreende junto no segmento de proteção veicular, de rastreamento e monitoramento de veículos. Eles vão contar tudo pra gente como eles fazem no dia a dia lá no marketing digital. Estou recebendo aqui hoje no InvictaCast Lucas Ajala e Flávio Monteiro. Lucas, se apresente, por favor. Olá, é um prazer poder participar desse podcast. Como mencionado, meu nome é Lucas, tenho 35 anos, sou fundador da Tech Monitoramento, uma empresa que vai muito além do rastreador, né? Como a gente costuma dizer. Levamos comodidade, segurança para todos os nossos clientes, para frotas, enfim. E estamos muito felizes de estar aqui e viemos trazer aqui tudo aquilo que é de benefício, não só para os nossos clientes, mas para aquelas pessoas que também querem conhecer nosso negócio. Show de bola. Flávia, se apresenta. Olá, pessoal. Eu sou a Flávia, esposa do Lucas, né? Estou junto com ele nesse segmento da Tech Monitoramento, né? Que é a empresa que nós fundamos, né? Juntos. Na verdade, o Lucas, ele já tem um histórico, né? Dessa área, já vem trabalhando há algum tempo. E foi quando a gente resolveu dar esse pé inicial de abrir a nossa própria plataforma, né? Prestamos serviço, né? Para algumas empresas, mas por que não ter a nossa? Então foi o que nós pensamos, deu super certo. Ele me tirou do meu trabalho, né? Eu vim do segmento de shopping há muitos anos. Entrei com 18, saí com 34, porque ele me tirou do shopping, né? E é um segmento que pra mim, quando eu entrei, é super novo. Pro Lucas não, porque ele já tinha essa questão de instalações, já conhecia mais a área. Eu não. E quando nós iniciamos a Tech, a gente deu esse pontapé com um medo, né? Porque empreender hoje é muito difícil, né? Você empreender, você buscar clientes, buscar se colocar no mercado, ser reconhecido. Então a gente teve esse medo. E graças a Deus a gente está conseguindo se sair super bem. Hoje começou o Lucas e a Flávia, e agora é o Lucas, a Flávia e mais 11 colaboradores. Então a gente está super feliz. Agradecer também a oportunidade aqui desse podcast, né? Para estar mostrando um pouco do nosso trabalho, as pessoas conhecerem um pouco mais da Tech. E vamos aí nesse bate-papo. Show de bola, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite, falar um pouquinho da Tech Monitoramento. Eu já falei, eu fui cliente da Tech durante um bom tempo, né? Agora que eu resolvi vender um dos carros que eu tenho, que aí eu tirei, mas vou voltar em breve. Durante o tempo que eu fui cliente aí, fiquei bastante... Super recomendo, viu, gente? Ó, quem quiser aí um rastreador bacana, preço justo, um bom suporte, a Tech Monitoramento eu super recomendo, vale muito a pena, viu? Então eu já fui cliente de vocês aí, né? Acho que no comecinho de vocês, né? Sim, bem no começo. Não fui um dos primeiros, né? Mas já foi ali no comecinho de vocês, que legal. E eu acompanhei toda essa trajetória, então é bem bacana ver aí um casal empreendendo aí. Vamos dar um overview lá atrás, né? A Flávia falou que trabalhava com shopping. Isso. Mudou completamente de área, né, Flávia? Me conta um pouquinho, vamos começar com você. Tá. Então você trabalhava com shopping. O que você fazia no shopping? Isso, na verdade eu entrei na parte de vendas, atendimento ao cliente, caixa, essas coisas, né? Quando você entra no segmento. Fiquei um bom tempo em vendas, então tive vários processos nessa área de shopping center. Desde vendas até gerente. Quando eu cheguei numa fase também que eu trabalhei na área administrativa, que eu fiquei muito nessa parte de marketing do shopping, né? Essa parte interna de marketing dentro do shopping é mais essas participações de quando tem essas campanhas no shopping center, né? Sim. Que tem campanhas de Natal, pais, Isso. Mães. Então eu fiquei muito nessa parte também. Então, assim, pra mim foi muito bom, porque conheci bastante coisas que acontecem dentro do marketing, publicidade. Isso foi muito bom, né, pra minha área profissional. Fiquei lá um bom tempo. E foi quando teve aquela fase também da pandemia, né, todo mundo sabe o que aconteceu. Sim. Fecharam-se lojas, o shopping fechou bastante. Então eu saí depois desse período, retornei novamente, mais na questão do atendimento ao cliente. E depois foi quando o Lucas me tirou,
né? Falou, não, seu nome trabalha em shopping, vamos trabalhar para nós. O Lucas falou para você, né? Agora você vai trabalhar menos. Isso. Vai praticamente agora só viver de sombra e água fresca, né, Lucas? Porque empreender é isso, né? Então ele convenceu você a empreender. Isso. Legal. Lucas, a gente já tem um relacionamento, né? Familiar, inclusive. Me conta um pouquinho, você já empreendia lá atrás, já começou com alguma coisa, algum movimento de vender colchão? Também. Me lembro. Me conta um pouquinho dessa história do Lucas, que já começou a empreender lá atrás com outro segmento, que já trabalhava nesse segmento automotivo, só que para empresas. Conta um pouquinho desse começo. Bacana. Eu sempre fui fora da caixinha, né? Então, sempre vivi em outras frequências, sempre gostei de empreender, sempre de ter essa liberdade de poder fazer minhas coisas, ter minha independência. E nunca foi do meu jeito. E eu entendo que existem momentos certos, horas certas, para que a gente possa crescer. E todas as experiências que nós tivemos, que eu tive, né, na verdade, nesse mundo empreendedor, foram experiências que eu fui tendo. Essa questão até do colchão também, né? Trabalhei, era um marketing multinível, bem mais dificultoso para vender. E eu acredito que essa dificuldade em vender fez com que eu me despertasse, entendesse o sentido de vender, de empreender, de ter essa liberdade financeira. E ali foi tudo onde começou. Houve a pandemia, como a Flávia mencionou. E, cara, foi um momento muito difícil, que foi até uma fase que a gente estava para se casar. E eu enxergava, assim, a parte do rastreador como um mar azul. Muitas oportunidades. E como eu era técnico naquela época, muitos consultores de empresas, de proteções veiculares, associações, pediam indicações. Então, a gente costuma dizer que o dinheiro está na rua. Então, às vezes você está ali, olho a olho, passando credibilidade, confiança para a pessoa passa a acreditar em você. Então, eu indicava muitos clientes para eles na época, né? E aí foi onde a gente falou, poxa, por que a gente não montar a nossa e indicar essas pessoas para a nossa empresa? E só voltando um pouco, nessa época que a gente estava em processo de casamento, a gente, antes do rastreador, porque assim, na época da pandemia, muitas empresas se fecharam. Sim, então, muitas. As pessoas não tinham muita importância em colocar um seguro no carro, um rastreador, tinha outras prioridades. Exatamente. Até mesmo medo, né? Exatamente. E eu e a Flávia, naquela época, é até bom, interessante ver aqui na minha cabeça a gente mencionar que a gente pegou aquela bag, né? Fomos entregar lanche. E muitos lugares fechados, muitas vezes a gente almoçava na calçada, já colocava uma tapioca, uma garrafa de café e ia fazer entrega, porque não tinha nada. E depois a gente começou a empreender em saladas. Sim. Vender saladas, e ela fazendo, ela no shopping, no domingo que ela tinha folga, ela fazia saladas, eu entregava. E desse dinheirinho que a gente conseguiu economizar, claro, já pagando o nosso casamento, que a gente tinha parcelado na época, a gente falou, poxa, vamos montar essa empresa de rastreamento, vamos para cima. E eu me lembro que o dinheiro que a gente tinha, a gente pagou a plataforma e compramos 5 rastreadores. Tudo começou com 5 rastreadores. E aí ela não sabia configurar nada, eu só sabia instalar. E foi uma coisa muito engraçada que na nossa primeira instalação quase durou um dia, né? Foi bem difícil. E suava, e cara, foi uma coisa assim que só por Deus. Será que eu tô no lugar certo? Será que a gente deu um passo certo? Mas a gente acreditou, a gente foi pra cima. E como ela falou, ela trabalhava no shopping, Thiago, e uma coisa que a gente costuma sempre contar para as pessoas foi o aspecto de a gente ter tido a mesma visão e acreditar, porque quando a gente decidiu, na verdade eu decidi por ela, né? Sim. Não teve opção. Ou vai ou racha, né? Não teve conversa. Mas eu convenci ela e ela aceitou. E aí eu falei assim, quanto que você ganha hoje no shopping? Aí ela falou X. E de benefício? X. Contando X, né? Aí eu coloquei na ponta do lápis, falei, quanto que eu consigo fazer para com que eu consiga
tirar ela do shopping lá. O que ela ganha lá e tudo que ela fazia no shopping, eu falei, poxa, ela precisa estar do meu lado. E, cara, era um processo que eu fazia tudo. Tudo que hoje a Tec tem, eu fazia sozinho. Então, agendava, instalava. É tipo cobrar o escanteio e na área cabecear. Sim. Eu que fazia isso. Então, ela falou X. Aí eu estimulei 6 meses, cara. 6 meses para mim poder tirar ela do shopping. E aí, nesse processo, eu ia fazer as instalações, acabava as instalações mais cedo, parava em shops, portas de shops, começava a colocar meus cartões nas motos. Às vezes parava num farol, estacionava a moto, ficava panfletando e toda hora postando e foi indo. E graças a Deus, em 2 meses eu consegui atingir a quantidade de placas que fosse suficiente para poder tirar ela do shopping. Aí eu falei, agora eu consigo, pode pedir as suas contas. E ela foi com cara e coragem, pediu as contas e a gente começou junto. As coisas começaram a acontecer, ela teve mais tempo para poder se dedicar mais, gastar mais energia naquilo. E, cara, as coisas foram acontecendo e graças a Deus hoje a gente tá podendo, não vou falar colher ainda, porque a gente tá no meio de um processo, né? Mas a gente tem desfrutado sim, graças a Deus. Que bom, que bom. Eu acompanhei esse processo que você comentou aí, de que vocês, né, cobravam o escanteio e ia correr para cabecear, que eu lembro que quem instalou no meu carro foi você. E a Flávia foi junto. Eu me lembro que que era um aqui e outro lá. Eu lembro exatamente disso. Legal. E bacana. Agora, me conta um negócio importante, né? Você falou que ela não teve muita opção, né? Você falou, vem. Como que é empreender em casal aí? Me conta, Flávio. Não vou deixar o Lucas falar por enquanto, peraí. E aí, como é que é o dia a dia aí? As coisas do casamento interferem na empresa, da empresa interfere em casa? Comenta um pouquinho desse cenário. Começo, eu estranhei bastante, por quê? Porque a minha vida inteira eu fui CLT, né? Então eu tinha... Tava garantido ali, dia 5, dia 20. Todo mês eu tinha meu salário, meus benefícios, tudo. Então todo mês eu tinha rotina. Sair de casa, trabalhar... voltar pra casa, bater ponto, né? Exato. Então, era a minha rotina. Quando eu falei, vou trabalhar, vou ficar dentro de casa, meu Deus, e agora? Então, o começo, até a adaptação é bem difícil. Por quê? Porque a mulher em casa, ela vai lavar uma louça, ela vai colocar uma roupa na máquina, ela vai lavar um banheiro. E foi quando o Lucas falou que eu tava, tipo assim, me acomodei, tava, tipo assim, tô aqui em casa, então posso ficar trabalhando de qualquer jeito, o cliente chama, eu vou lá e atendo. E, então, no começo, ele ficava muito na rua e eu, né, só dentro de casa. Foi quando ele falou assim, a gente precisa ter um espaço pra tirar casa e trabalho, porque eu não tava conseguindo separar, porque eu sempre trabalhei fora, né, então até você se adaptar. Foi quando a gente alugou o nosso primeiro espaço, que é só descer nas escadas de casa, eu já estava no meu escritório. Então o começo foi bem difícil, então como a nossa vida era muito corrida e o Lucas ficava muito na rua, como casal a gente prioriza o quê? Nós dois corremos, né? Nós participamos de corridas, de ruas. São atletas. Isso. Ele tem algumas maratonas, eu tenho uma só, né? Mas já tenho 2 meia maratonas. 42 quilômetros? Isso. Que beleza. Então, qual que é a nossa rotina? Então, porque a gente ficava muito tempo sem se ver. Eu corri 500 metros ontem na esteira, viu? Já é uma coisa. Já é uma evolução. Então, assim, a gente sempre prioriza como casal. A gente corre, a gente acorda super cedo, né? Alguns acham que a gente são loucos, mas pra quem participa de esporte sabe como que é isso. Então a gente acorda cedo, a gente faz o nosso treino. Então a gente sempre toma café da manhã juntos e a gente tem o nosso devocional juntos de manhã. Legal. Depois ele saía pra trabalhar e eu ficava em casa. Então ele saía cedo e chegava muito tarde. Então as coisas foram acontecendo, foram aumentando os clientes. Aí ele contratou um primeiro técnico, as coisas começaram a fluir, nós fomos crescendo. E a gente conseguiu, né, com tudo isso, se aproximar mais. Mas no começo, ficar 24 horas com o marido é difícil. É difícil. É difícil, porque eu tinha essa questão de trabalhar fora. Então, pra mim, assim, pra entender que eu tava empreendendo, que eu precisava focar o meu horário no trabalho, não ficar fazendo algumas coisas também de casa, o Lucas teve que conversar, Flávia, assim... Vamos então para um espaço, porque eu tô vendo que em casa você tá acomodada. Então, foi quando a gente decidiu e deu certo, alugamos o espaço. Aí foi crescendo, graças a Deus. Então a gente já não conseguia mais resolver tudo sozinho. Então fui contratando 1, 2, 3. E quando vocês foram pro espaço, já tinha caixa para poder dar esse passo? Ou, de novo, foi a história quando o comecinho, né? Vamos fazer para correr atrás. Como vocês falaram, comecei com 5 rastreadores. Já tinha caixa para isso ou ainda tava no processo para ir para alugar um escritório e tudo mais? Não, a gente já tinha. Legal. Nessa parte, o Lucas, ele faz alguns investimentos, ele calcula. Tudo que a gente vai fazer da empresa e casal fora, a gente planeja tudo. Nada é,
Vamos fazer hoje? Vamos viajar hoje? Vamos fazer uma maratona hoje? Vamos fazer uma maratona... O ano que vem a gente tem 2 maratonas certas, mas já estão programadas as maratonas, já estão pagas. É tudo programado, a gente não faz nada no improviso, né? Porque hoje existe uma empresa, ela precisa ter um caixa, ela precisa ter um valor ali, hoje nós temos colaboradores, hoje é tudo muito incerto quem empreende, hoje você tá bem, amanhã você não pode estar bem. A gente tem uma taxa de inadimplentes muito grande, né? Então, a gente tem que ter todo esse controle. E essa parte de controlar eu cuido do financeiro, mas quem mais controla ali a parte é o Lucas, ele que... Aquela questão do que tá entrando, ó, saiu isso, entrou isso, então é o Lucas. Então, tudo que a gente foi dar um passo, a gente tinha um valor para investir. Com as saladas, a gente conquistou o dinheiro para abrir a plataforma. Legal, bacana. E assim foi indo, assim, tudo calculado, tudo anotadinho, né, vamos dizer. A gente sempre analisa, conversa, senta. E então, a gente separa o profissional do casal. Então, a nossa rotina é essa. De manhã, o casal... E depois é o trabalho. E depois à noite, às vezes, a gente nem se encontra, tipo, durante o dia, né? Ele tem uma sala que ele fica ali estudando, trabalhando, e eu fico mais na outra parte de baixo. Porque depois a equipe cresceu, não estava comportando todo mundo nessa sala, né? Então, fomos para um espaço maior, que é mais um lance de escada descendo. Às vezes, tem cliente que fala assim, eu preciso que você libere o acesso para mim. Aí eu falo assim, assim que eu chegar lá no escritório, eu libero. Eu entro em contato com você, né? Então, hoje o pessoal tá sabendo, né? É só descer mais um lance de escada. Legal. Fomos para um espaço que agora tá maior, né? A equipe também tá maior. Então, eu fico mais nessa parte de baixo do escritório. E o Lucas fica mais na parte de cima. Então, quando tem alguma reunião, alguma coisa... E na hora do almoço, né? Sempre almoçamos juntos também. Legal. E aí, com esse dia a dia aí, acaba que vocês agora estruturaram a empresa de uma forma em que agora é uma empresa de verdade, né? Não é mais um negocinho que tá começando. Não. Como empresa, Lucas, agora que vocês já estão posicionados, qual foi os passos que você deu para estruturar a empresa na questão digital? Tem site, rede social, quais que você está usando? Qual que você entende que gera mais resultado? Conta pra gente um pouquinho. Bacana. Vou pegar a extensão um pouquinho dela aqui, que nesse início, eu acho que na nossa vida a gente sempre vai ter aquele medinho, né? Sim, sempre. Então, eu acho que é prudente, né? Ela mencionou que a gente costuma acordar cedo, nossa vida começa cedo mesmo, nossos treinos. Cedo que horas? 4h30. 4h30? Mas até levantar da cama 4h30. Vocês acordam todo dia 4h30 da manhã? Isso. Eu acompanho vocês nas redes sociais e vocês estão correndo lá 6 e alguma coisa, né? Isso. É a hora que a gente posta. Finaliza e posta. É a hora que posta. Isso. Já correu ali. Já correu, já fez o treino. E é até engraçado que quando a gente fica sem postar, é um hábito que a gente tem. Se não correr, parece que nosso dia não é o mesmo. É o mesmo. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mano, tá treinando mais não? Aí, por quê? Vocês não estão postando. Na correria vocês acabam esquecendo, né? Imagina. Na correria. Mas, cara, é um momento muito saudável da gente. A gente cresce muito tendo esses momentos. É algo bom de mencionar. Quanto não somente como casal, mas espiritualmente, nós somos cristãos, então a gente sempre tem esse momento de agradecer, nosso momento de refletir o que passou, entendendo onde nós estamos e planejar o dia, colocar na mão de Deus o nosso dia. Então acho que a gente acha que é muito importante isso, porque o nosso trabalho, a gente planeja, mas nem sempre é o planejado. Sim. Porque pode acontecer diversas coisas. Ontem mesmo foi um dia 3 furtos, então é toda hora uma assistência 24 horas, e a gente trabalha muito no aspecto relacional, né? Então, hoje, você mesmo, como você mencionou, você era nosso cliente, e no nosso Instagram tem um áudio seu, inclusive falando que você tinha uma empresa e você ficou mais de 4 horas esperando o guincho, não sei se você vai se recordar. Lembro sim. E você falou assim, poxa, eu coloquei ontem e já precisei hoje, já valeu a pena. Você sabe que, foi bem lembrado você falar disso, eu fiquei com medo, inclusive, de chamar o guincho naquele dia, porque eu falei, cara, eu contratei ontem. Ou das duas, uma, ou vai dizer que não cobre, né? Ou se vai cobrir, eu falar, mano, esse cara trouxe prejuízo pra empresa. Mas eu tinha passado por isso com uma outra empresa, não vou citar uma marca aqui, mas eu passei por um apuro que é o seguinte, eu tava indo a trabalho pra Cotia e no meio do caminho o carro quebrou, né? A parte de marcha lá quebrou, não entrava a marcha, o carro não saía do lugar.
E eu chamei um guincho da empresa. Eu tinha um seguro completo. Cara, demorou 6 horas para o guincho chegar. 6 horas. Eu perdi o meu dia de trabalho, né? E pra gente que trabalha na correria, atende cliente e tudo mais, sabe que 1 hora é muito dinheiro perdido. E aí, cara, cancelei lá, contratei a ATEC na época lá, até que eu tive 3 ou 4 carros meus que eu tive. Eu fui trocando e a ATEC me acompanhou. E aí contratei, e aí no dia seguinte da contratação com vocês, o carro quebrou. Aí eu falei, meu, não é possível, cara. Eu falei, por um lado, pensei, ainda bem que eu contratei, né? Mas vamos ver o que vai dar. Eu falei, não vai dar, dizer que tem carência de 24 horas, 48 horas e tudo mais. Cara, prontamente você me atendeu, rapidamente o guincho estava lá para buscar o carro, demorou 40 minutos, assim, foi muito rápido. Então, assim, eu super recomendo a ATEC, cara, assim, para quem me pergunta. E assim, fora que o contato, que assim, a empresa vai crescendo, Lucas. O que é o grande problema das empresas, no meu modo de entender? As empresas vão crescendo, cara, e se perde o contato com o cliente na ponta, né? E cara, a gente tava falando isso antes de entrar aqui para gravar, né? O cliente é o mais importante, cara. Sim. Né? E eu lembro que você sempre deu muito apoio ali ao cliente, né? E acho que esse foi um ponto importante. Complementa. Até hoje. E vale ressaltar também que você... Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas é só em São Paulo que vocês atendem? A gente tem você como uma testemunha. Sim, sim. E precisou de um guincho em Goiânia. Né? Exatamente, exatamente. É bem lembrado, de novo aí. Goiânia. Precisei em Goiânia, você me atendeu... Eu achei que não cobria, né? Achei que não cobria e lá em Goiânia você me atendeu. Lá em Goiânia você atendeu. Nacional. E, cara, é isso. Esse aspecto relacional, não vou fugir muito da sua pergunta, mas só complementando aqui, é uma coisa que a gente não tem intenção de perder. Essa é a identidade da nossa empresa, né? Esse é o brand da nossa empresa. Conforme teve uma época que teve uma ocasião que a gente estava numa mesa de donos de empresas também, dentro do nosso segmento. E aí uma pessoa falou para mim assim, ah, mas você fala isso porque hoje você tem pouco cliente. Quero ver quando você tiver mais clientes. Cara, aquilo ali trouxe para mim uma coisa que a gente não fala da dor do cliente. A gente não fala Às vezes quando a gente vai abordar ou alguém vem atrás de nós, a gente fala, pô, mas qual que é a sua necessidade hoje? O que você tá... Porque a gente sabe qual que é a necessidade do mercado. A gente sabe qual que é a dor do nosso cliente. Cara, e as dores são óbvias em todos os segmentos. É o suporte, é o atendimento. Quanto que a gente vê, às vezes, as pessoas falando assim, ah, vocês só dão atenção para vender. Depois que a gente fecha, daqui a pouco vocês nem estão mais na empresa, tipo, tratando a gente como um consultor, né? E, cara, a gente costuma dizer que a venda, ela começa depois da efetivação. Não é na conversão. Após-venda, né? Após-venda. Começa ali, né? Então... a gente tem uma cultura na nossa empresa que antes da gente buscar os de fora, a gente tem que cuidar dos que estão dentro. Então, esse é o suporte, daqui 15 dias entrar em contato para saber se está tudo bem. Você também é testemunha disso. Por diversas vezes o carro de vocês estavam parado, a gente entrava em contato, tá andando, não, tá na oficina. Porque a gente tem esse dashboard dentro da nossa plataforma que inspeciona ali, se está comunicando, se não está comunicando, a gente entra em contato para saber se está tudo bem. Então, a ATEC é isso, é o relacional, a gente não é transacional. Legal. Então a gente cuida e a gente, hoje as conversões elas são maiores através de um cliente satisfeito do que um lead. Exatamente. Então assim, a gente tem isso. Dentro também da nossa empresa a gente tem muito o aspecto família, o aspecto... Às vezes as pessoas falam assim, não, trabalho é trabalho. E realmente, muitas vezes a gente não conhece a vida do nosso colaborador saindo dali. Teve uma época que a gente estava num processo de rotatividade e a gente foi almoçar e aí eu falei assim, vida, será que é a gente que está errando? E, poxa, ninguém para, às vezes as pessoas não valorizam, a gente dá de tudo. Gosto até de menciono para todo mundo que, tipo, poxa, a gente agia e age também até hoje, né? Porque a gente não perde essa essência que é da gente. Bobo um dia, bobo pra sempre. Mas a gente tem muito essa questão de ajudar quem tá do nosso lado. Porque, Thiago, hoje o que a gente vive é lucro. A gente não imaginava tá onde a gente tá. Sim. A gente, se fosse pelos nossos cálculos, a gente estaria hoje com 300 clientes, né? Então... a gente está se expandindo de uma forma que a gente não esperava.
Claro que vou falar mais, um pouco mais para frente, de como a estratégia que a gente utilizou, mas esse aspecto relacional, ele, depois daquilo que aquele rapaz falou para mim, meio que despertou, né? Despertou um gatilho. Eu falei, não vou perder essa essência, porque é legal quando você entra em contato com um cliente perguntando se ele está bem. Eu não estou perguntando somente sobre o rastreador. O rastreador é por último, como que tá? Já teve situações de cliente convidar a gente até para festa de família. Então, é bem legal isso, porque quando a gente leva a confiança para o cliente, saber que, poxa, a gente está junto, a gente vai morrer abraçado. Então, a gente sempre enfatiza lá que a gente vai errar por acidente, não por negligência. Então, a gente sempre busca esse cuidado, tá perto. Então, uma coisa que até que tem como diferencial, não é a maior ainda. Ainda. Tá? Estamos correndo para isso. Mas, isso. Mas eu considero a minha empresa a melhor, cara. Show de bola. Porque a gente fala que não temos horário para entrar, não temos horários para, se tiver que parar no meio de uma corrida, como já aconteceu muitas vezes, para a gente atender um guincho, e que a gente fala de quebrar nosso treino, né? Não importa, mas ali a gente vai resolver o problema do nosso cliente. Muitas vezes viajando, até que a gente mencionou ali, viajando, já teve um roubo que a gente teve que parar no meio da Fernão Dias para atender um roubo. Então a gente vai passear, a gente está na praia, a gente atende um cliente, então a gente atende 24 horas, de madrugada, 5 horas, 3 horas, 2 horas da manhã, independente da gente ter uma equipe, a gente entende que quando o problema chega na gente, a gente tem que resolver. A Flávia mencionou que é uma coisa que a gente tem, quem trabalha com a gente tem que gostar do problema. Então, quando você gosta do problema, é diferente, você consegue solucionar, né? Eu trago isso do como que é o nome do que criou o Waze. Ele criou o Waze porque ele enxergou um problema. Nossa, agora eu esqueci o nome dele, deu um branco. Ele, através do criador do Waze, em Israel, na época, ele viu aquele problema no trânsito, ele tinha que perguntar para o tio qual o caminho que ele fazia, aí ligava para um outro, qual o caminho que ele fazia, e aí ele criou. E ele criou também um aplicativo de ônibus, né? Hoje em dia não fica mais aquele ônibus lotado, hoje tem um aplicativo, Mobile, nome? Move, né? Move. E é o mesmo criador do Waze. Então, o livro dele eu li, agora até me fugiu, mas gostar do problema, né? E através do problema você encontra soluções. Então, a gente gosta do problema e através dos problemas a gente busca estratégias para otimizar eles. Então, a ideia da empresa hoje é trazer esse relacional. Então, a gente não quer perder. Por mais que a gente está crescendo, a gente fala assim, poxa, vamos robotizar algumas coisas, colocar um chatbot, a gente pode até colocar, mas você vai responder o chatbot e depois vai para a ligação. A gente gosta desse contato. É que ficou muito digital as coisas, né? Então a gente acaba tendo tudo muito no digital e acaba não conseguindo ter essa questão de humanizar, né? De relacionar e tudo mais no dia a dia aí. Você comentou a questão de robotizar o atendimento. Então lá na ATEC, lá, tudo tem o processo, né? Que vocês criaram lá, comercial, digital e tudo mais. Mas o cliente tem um contato com pessoas, né? Então, automaticamente, vocês têm ali pessoas para poder interagir com o cliente. Sim. Hoje, o cliente de vocês vem por onde? Vocês fazem tráfego pago? Vem por indicação? Como é que vem o cliente de vocês? Olha, nós utilizamos todas as plataformas, tráfego pago, mais o tráfego orgânico hoje, né? A gente entende que, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim do tráfego pago, do lead qualificado ou não. A gente entende que, para nós, não existe lead desqualificado, porque vai tudo de uma abordagem. A gente já pegou cliente que nem tinha carro e comprou o nosso rastreador e falou, quando eu pegar o meu carro, aí já tudo certinho e coloco. Então, tipo, não é um problema. Eu acho que é tudo a forma que você aborda, a forma que você se coloca no lugar. Acho que vai muito da empatia, a gente traz tudo, traz sempre a imaginação, fazer com que os clientes imaginem cenários. Por exemplo, hoje nosso maior público é motociclistas. E eu sempre tenho uma abordagem com eles que é infalível, né?
que é ele imaginar um cenário que ele deixou uma moto para fazer uma entrega, costuma-se dizer o bolsão, né? E se alguém pegar aquela moto dali, ligar ou empurrar, ele sabe para onde foi? Ele sabe se foi para a direita, se foi para a esquerda, se subiu a rua, se desceu. Ele não sabe. Então, mesmo o nosso sistema de monitoramento não sendo 100%, mesmo que ele tiver 1% de chance de recuperar, não faz sentido para a pessoa dele, né? Então, faz sentido. Eu acredito que hoje, quando a gente fala assim, poxa, o lead, as pessoas só vêm porque tá fazendo orçamento, porque quer conhecer, eu falo assim, poxa, mas por que ele não pode ser nosso cliente? Preciso entender o porquê. Como que você abordou, você ligou, você conversou. Você tem um time comercial lá? Temos. Quantas pessoas trabalham? Hoje 2 no comercial para atender. Tem a menina do marketing e tem o nosso gerente que também cuida de todo esse... Então você tem 2 pessoas no comercial que recebe o lead ou faz prospecção. Ela liga, correndo atrás do cliente e tudo mais. E na sua filosofia, que eu achei sensacional, a filosofia de vocês, não tem lead desqualificado, né? Não tem. Isso, assim, é incrível porque é o que a gente mais ouve lá na Invicta. A gente tem a nossa equipe de gestão de tráfego, né? E o cliente chega pra gente falando o seguinte, porque eu tô vindo de uma outra agência, de outro gestor de tráfego, e só vinha lead desqualificado e tudo mais. E aí eu trabalhei muitos anos com vendas, né? Então eu sempre falo o seguinte, pegando o gancho do que o Lucas falou. Tá, legal. Quantas vezes você ligou pra esse lead? Quando você ligou para esse lead, como é que você abordou esse lead? Quando você abordou, qual foi a objeção que esse lead passou para você e como você quebrou essa objeção? Que acho que é muito do que você falou. E falta a história que você falou, da venda consultiva, né? Que peraí, quando a sua moto é furtada, né? Para onde que ela foi? Para você tentar recuperar. Qual é o prejuízo que pode ter se você não tiver o meu equipamento na sua moto? Opa, e aí o cara, é verdade. Às vezes ele acha que é um custo, quando na verdade é um investimento. Porque para muitos ali, além de ser um jeito de trabalhar, né, uma ferramenta de trabalho, no caso do motociclista, um entregador, é também um bem, né? De certa forma, um bem que ele adquiriu ali. Né? E fora a sensação de perder aquilo, né? Trabalhou tanto, às vezes está pagando aquela moto, né? Aquele veículo. Então é muito disso. Então o teu time comercial está instruído que não tem lead desqualificado. Vai para cima. Vai para cima. São meninas ou são meninos que trabalham? Meninas. Como é que é a relação, Flávio, de trabalhar com meninas no comercial? Como é que é? É tranquilo? O cliente acaba confundindo? Como é que é isso no dia a dia para vocês conduzirem? É tranquilo. As meninas são bem capacitadas, né? Elas têm treinamento. A gente tem um hábito de toda segunda e sexta-feira todo mundo entra um pouco mais cedo, a gente faz um café da manhã e a gente aborda essas questões. Toda segunda e sexta? Segunda e sexta. Vamos trabalhar lá. Às vezes eu faço bolo. Olha que beleza. Então, toda segunda e sexta, a equipe toda chega um pouco mais cedo, todo mundo se reúne, é o que você falou. Ninguém atende celular, nada. Claro, se for uma emergência, a gente vai atender o cliente, entendeu? Óbvio. Mas assim, não sai do foco. Então ali a gente coloca os pontos que foram bons, os elogios, né? Elogiar em público, chamar atenção no privado. Passa o que precisa melhorar em cada departamento, né? Porque nós temos o atendimento, junto com o agendamento, temos o monitoramento e temos as meninas do comercial. Tudo mulheres. Homens mesmo são os técnicos que ficam externos, né? Os meninos. E então, a gente sempre trabalha isso, sempre puxar as meninas, como o Lucas também falou. A gente só não vê elas como umas colaboradoras, a gente conversa, a gente entende, a gente sabe que estudam, trabalham, têm filhos, têm as necessidades delas, às vezes não estão bem. Então, a nossa equipe é assim, vamos pra cima, vamos ajudar a vender. Uma bateu a meta, se bate na semana, tem uma modificação que vocês querem. São meninas, né? Querem McDonald's. Só McDonald's. Vamos McDonald's. Ai, uma comida japonesa. Vamos uma comida japonesa. Então, assim, bateu meta, a gente tem esse incentivo para elas, né? Bateu meta, a equipe toda ganha. Então, esse gerente nosso, Jefferson, que tá ali pra animar as meninas, ajudar nas metas. Uma já bateu a meta do mês, né? Desse mês? Desse mês, Então, a outra falta. Então, falta ainda hoje, tem hoje ainda. Então, elas têm esse cuidado.
a que bateu a meta tá ajudando a outra a atingir a meta dela, perdão. Então isso é muito importante, não ter aquela competitividade. Eu tô vendendo mais, então eu vou pegar meus clientes, ela não vendeu, então tem essa ajuda. Então a gente, tipo assim, se coloca no lugar. O Lucas também, né, tem as duas meninas, mas o Lucas não para de vender, muita gente chama ele. Então às vezes ele dá uma atenção, às vezes ele não consegue, vou te passar pra uma consultora, ela vai te atender também. Então tem essa questão de ajudar a equipe, fazer essas reuniões que são importantes, mostrar o que tá bom, o que não tá, o que precisa melhorar. Então lá nós temos um relacionamento super bacana com todos da equipe e até mesmo com os técnicos externos, que eles ficam mais na rua, então a comunicação, o convívio com eles é menor por conta disso. Eles chegam lá, pegam os equipamentos, saem pra rua e volta, retorna quando precisa pegar equipamento. Eu vi que vocês têm um posicionamento bem engajado nas redes sociais, né? Tava até comentando isso com a Flávia antes de começar, que a Flávia tava postando lá uma trend do momento e tudo mais. Isso. Vocês têm uma pessoa interna de vocês no marketing. Isso, temos. Por que vocês resolveram contratar uma pessoa interna e não contratar uma empresa terceirizada ou até uma pessoa terceirizada? Nós optamos em contratar, primeiro porque uma coisa que eu e o Lucas nós sempre conversamos, quando a gente abriu a ATEC, a nossa intenção sempre foi abrir oportunidades, né, no mercado de trabalho para as pessoas. Então nós temos lá duas meninas que são o primeiro emprego, nunca trabalharam, nunca tinham experiência. A gente até às vezes prefere uma pessoa mais crua do que alguém que traga vícios, né? Tem gente que já prefere uma pessoa com experiência. Uhum. Então a ATEC é abrir oportunidades. A gente quer que as pessoas entrem na ATEC, se sintam bem, cresçam na ATEC. A gente quer ver todo mundo ganhando dinheiro. Se não estiver satisfeita, encontrou alguma coisa melhor? Vai, obrigada. A gente também não impede. Mas quem tá ali com a gente abraça. É que nem o Lucas fala, a gente abraça e morre junto. Entendeu? E nós decidimos contratar uma pessoa pra gente ficar mais de olho e pegar as coisas mais do dia a dia ali. Então, às vezes acontece de um cliente ir no escritório fazer instalação. Como nós temos a garagem na frente, então tá fazendo uma instalação, já filma ali, já faz os testes na hora. Se tá acontecendo alguma coisa ali, ela já consegue fazer um engajamento, fazer um vídeo, já postar o que tá acontecendo. Então a pessoa lá dentro interna, ela consegue absorver muito mais coisas pra divulgar mais o dia a dia, que as pessoas gostam muito disso. O que tá acontecendo ali no momento, entendeu? Eu vejo, mais no ao vivo. Eu vejo muito isso por nós também na Invicta lá. Vocês falaram de contratar uma mão de obra mais iniciante. Uhum. A gente tem a mesma filosofia lá na Invicta também. Eu costumo dizer que nós somos o McDonald's das agências, né? Então a gente contrata as pessoas pro primeiro emprego, muitas vezes sabe fazer ali o criativo e tudo mais, mas nunca trabalhou. Então a gente contrata porque a gente molda na nossa cultura, né? Que é uma coisa que vocês estão batendo muito na tecla da cultura da empresa de vocês, né? Que colocar cultura para funcionar é uma coisa muito difícil, né? Porque cultura é aquela coisa assim, o cara sabe que tem que chegar às 8 e ir embora às 18. Agora, ele sabe que ele tem que se dedicar um pouco mais do que a função dele pro cliente, né? Isso é cultura, né? Que é o que vocês estão colocando lá, que isso é muito legal. Vocês falaram do café da manhã, segunda e sexta-feira, que vocês revezam ali as metas e tudo mais. Quando vocês estão ali conversando das metas, falando de lead desqualificado ou qualificado, fazendo o tráfego orgânico, o que vocês ali fazem como estratégia dentro do digital para buscar clientes? Opa, não entregamos a meta ainda. O que vamos fazer? Nós vamos prospectar no Google, nós vamos prospectar no Instagram, no LinkedIn. O que vocês fazem, Lucas, normalmente? Olha, a gente tem o Jefferson hoje, que é o nosso gerente, e ele que faz todo esse trabalho no Power BI, de fornecer os dados e quantos clientes a gente conseguiu captar, questão de conversas. E hoje trabalhar com os influencers hoje, pra gente, tá fazendo mais sentido do que legal. Então a gente hoje tem 11 influencers que tem parceria com a gente e a gente tem um grupo, então cada um ali tem um link, eles postam lá, colocam o link, marcam a ATEC, a pessoa que entrar na rede social dele e ver o link, vai clicar e já vai chegar para nós como indicação deles. Que legal, que bacana. Aí a gente entende assim, eu vou trazer um vendedor e esse vendedor, até mesmo quando a gente fala de trazer uma pessoa crua, um jovem aprendiz, a gente vai ter que ensinar ela a prospectar, explicar para ela qual que é o nosso público, então vai ter todo esse processo, a gente vai gastar uma energia e a gente vai pagar um salário, a gente vai pagar os benefícios, sendo que os influencers já estão dentro do nosso público.
Sim. E são influencers do segmento. Do segmento. De alguma forma eles já atuam. Assim, motociclista. Sim, então isso. Eles têm um público grande, eles têm bastante seguidores, né? Seguidores. E através desses seguidores, todo mundo quer colocar o rastreador porque eles fazem as postagens da Tec. Que legal, que bacana. E tem o Indique Ganha. Indicou, o cliente fechou, ele vai ser bonificado por isso. São 11 que vocês têm? Nós temos 11 fechadas. Então vocês decidiram não investir em tráfego pago ou investir o mínimo possível? A gente investe quando, por exemplo, agora a gente está numa promoção de sortear um tanque cheio. Então a gente vai e coloca. Aí faz um tráfego pago. Mas o tráfego pago para nós também dá muito certo. Nós temos ali em torno de umas 5 ou 6 campanhas que quando a gente coloca traz muito. Pessoas. Mas a gente tem que entender o quê? A gente hoje na Tec, a gente não visa a quantidade. Se a gente quisesse estar lá em cima, a gente ia estar. Mas a gente preza muito essa questão do processo. A gente tem que entender que a nossa importância hoje é cuidar, é atender bem o nosso cliente. E pode ver nas nossas avaliações hoje no Google, graças a Deus, tem muitas avaliações que a gente nem esperava e mais. Muitas vezes até mesmo sem pedir. Né? Então é muito bacana isso, ver que as pessoas elas gostam do nosso atendimento. Se você olhar 98% dos comentários falando do nosso atendimento. Sim. Então, isso pra gente é muito gratificante, porque é o que a gente prega lá dentro. E essa questão dos influencers, eles entenderam que é melhor para nós, como gestores, investir neles, fazer com que, através de uma postagem deles, eles sejam bonificados, e eles nem vão precisar converter, porque o lead ele vai chegar já sabendo como funciona, vai chegar com uma credibilidade, porque ele gosta, segue aquela pessoa e confia no que aquela pessoa posta. Então ele já chega, poxa, já quero colocar na minha moto, quero colocar no meu carro, quero colocar no meu jet ski. E então, para nós é mais fácil a gente trabalhar hoje com esses influencers. Claro que a gente também trabalha no Google, a gente temos um canal no YouTube, mas o nosso canal é mais voltado para parte técnica, parte né? técnica, das instalações, explicando detalhe suporte do aplicativo, tutorial dos aplicativos. Então, quando um cliente ele fecha com a gente, quando a gente vai dar o acesso para ele, a gente manda o link do canal do YouTube. Para que ele venha olhar os tutoriais, para saber qual é a funcionalidade do aplicativo, tudo, as funções de bloquear, todas as funções que tem. Que vai muito além do rastreador, né? A gente costuma dizer que nós somos fornecedores de dados, né? Nós levamos informações. Se gostaria de saber, se fosse interessante para você saber por onde seu veículo passou, a rua que ele passou, a quilometragem que ele estava no momento que ele passou naquela rua. O nosso aplicativo ele é acoplado com o Google, então ele vai dar, além dessas informações, ele vai dar a foto em tempo real de onde você está passando, de onde você passou. Então amanhã ou depois chega uma notificação de multa, por exemplo. Você pode entrar ali no histórico e ver se realmente você passou naquela rua, se você estava naquela quilometragem. Então assim, a gente fala que vai muito além de um rastreador. Porque as pessoas às vezes postam, tipo, a funcionalidade do bloqueio. E vai muito além. O bloqueio ele é a cerejinha do bolo, que é numa hora de um roubo e furto a pessoa acionar. Mas se ela entender a quantidade de benefícios que tem dentro da plataforma, dentro do aplicativo, é a pessoa entender. Ela entendeu. E esse é o diferencial que você vende. Você falou dos influenciadores que vocês têm, que são 11, um número bem expressivo, né? Colocando na ponta do lápis, vale a pena investir e não investir em tráfego pago? Porque o tráfego pago, ele traz volume de lead, né? Ele traz volume. Inclusive, pegando o gancho que vocês estão falando, estrategicamente para negócio, o que vocês estão fazendo faz bastante sentido. Um movimento que nós estamos fazendo na Invicta também a gente está querendo diminuir o investimento em tráfego pago, que é altíssimo, né? Altíssimo. E a gente montou o podcast para isso, para poder trazer lead orgânico, né? Então, através de geração de conteúdo, de profissionais, empresários, empreendedores como vocês vêm falando aqui, de vários segmentos, vê que dá para qualquer segmento usar o marketing digital. Então a gente seguiu por esse caminho também. Então a gente faz um investimento para poder estruturar um podcast para diminuir o investimento em tráfego pago. Na ponta do lápis, vocês, quando fizeram a troca de não fazer tanto investimento em tráfego pago e partir para os influenciadores, compensou? Tá valendo a pena? Tá. Compensou, porque não só traz venda, como engajamento, né? Exato. As pessoas começam a te seguir também. Eles já vêm certo, eles já querem colocar o rastreador, porque eles viram... É uma venda feita. Exato. É tipo um tigrinho do monitoramento. É mais ou menos isso. Eu vim pelo tal... Eu vi, gostei, eu quero igualzinho que tem na moto dele. Quero fechar. Isso, ele já vinha assim, ó. Eu quero igualzinho do
Aí ele cita o nome do influencer, eu quero igualzinho que tem no dele. Aí as meninas, o Lucas já falou, já segura, já manda a documentação. As meninas já mandam a documentação, já manda... Já amarra, né? Já amarra o cliente, já faz a instalação. E aí na ponta do lápis aí para vocês como gestores, faz sentido, vale a pena. Faz sentido. O retorno gera retorno, vale a pena isso. Vale a pena. Tá, legal, bacana. E você está falando do crescimento da ATEC e das estratégias que vocês estão desenvolvendo. Para 2025, onde a ATEC vai chegar? Olha, não sei se vocês pensaram nisso, né? Porque o Lucas falou dessa questão de estratégia, né? Aí eu tô abordando isso. Nós estamos iniciando agora um trabalho específico em telemetria. Isso. A gente entende que hoje as pessoas falam muito, o B2B hoje para o jurídico, empresa, e o B2C para o cliente final. Hoje, 98% também dos nossos clientes são o cliente final. Isso. E hoje a gente entende que para a empresa de monitoramento, a gente não está falando de seguro, de empresa de monitoramento, o B2C é para aquela pessoa que ela trabalha e olha, eu preciso ter um rastreador, que se rouba minha moto, rouba meu carro, eu posso ali bloquear ele e ir atrás. No B2B nosso, fornecer dados. Sim. Então a gente tem trabalhado aí um sistema de câmera com antifadiga, seu caminhoneiro está ali dirigindo e tem um sono, ou ali bocejou, tem um apito sonoro, tem um alerta na plataforma. A telemetria ela também engloba na questão de sistema de frenagem, excesso de velocidade. Então ali ele vai dar informações para o gestor. Então o B2C nosso do monitoramento ele é mais voltado para o roubo e para o furto, para aquela necessidade de uma reação, né, nesses eventos. E o B2B para informações. Qual gestor não quer ter a sua equipe na ponta da mão, né? Na palma da mão? E hoje a gente já iniciamos esse trabalho com um sistema de identificadores de motorista. Então ele tem um cartão, toda vez que ele for ligar o seu veículo, ele vai estar bloqueado. Só quando ele passa o cartão, já identifica quem é que está passando o cartão e libera automaticamente o veículo. Então uma empresa que tem ali imagine-se que vamos colocar um mínimo de 10 veículos e os motoristas eles se revezam. Então, quando eu entro dentro da plataforma, eu sei qual é o motorista que está com tal veículo. Então, eu não preciso perder tempo e perguntar quem é que está em tal endereço. Então, a gente traz essa otimização para a empresa, para eles terem esse controle com o sistema de telemetria. E o nosso intuito em 2025 é sim atingir o B2B, entrar para dentro das empresas, porque a gente vê que é um mar azul. Então, a gente vê que existe essa necessidade a qual a gente está estruturando para ser a solução para essas empresas. E nesse cenário B2B, a Flávia falou da inadimplência. Possivelmente vai diminuir a inadimplência, sim, né? Que no B2C ela é grande. Exato. Qualquer dor de barriga ali, o cara para de pagar, né? Ou até cancela o plano. Exato. Como é que vocês estão enfrentando a inadimplência e quais os trabalhos para prevenir a inadimplência do negócio de vocês? A gente sempre procura entrar em contato com o cliente, entender, né? O porquê ele não pagou, o que está acontecendo. Eu sempre abordo se eu posso ajudar. Você que cuida disso lá internamente. O que eu posso fazer para ajudar ele, se tem alguma forma para ele não perder. A gente sempre, né, fala, olha, hoje o índice de roubo é muito grande, então com o rastreador você vai voltar, né? Porque quando a pessoa não paga, ela não tem o acesso ao aplicativo. Nós continuamos com acesso. Ele está ali ativo na nossa plataforma, mas o cliente ele pede o acesso por inadimplência, né, dele. Então a gente fala, estamos aqui monitorando, tá tudo certo. Caso ocorra alguma coisa com o seu veículo hoje, você não vai conseguir, né, monitorar, não vai conseguir ter um acesso. Então a gente tenta entender o que está acontecendo com o cliente, a gente fica disponível para ajudá-lo. Agora, quando ele não quer ou não responde, aí a gente tem que, né, acaba negativando o cliente, porque ele usou o serviço, ele tá com o nosso equipamento, mas primeiro a gente entende, dá a opção para ajudar a resolver, estamos aqui, vamos resolver. Então é dessa forma. Então depois a gente já descarta aquele cliente, porque se é um cliente que não tem um retorno, não volta mais, a gente não consegue mais nenhum contato com ele, então a gente tem que excluir aquele cliente da nossa cartela. Já teve diversas testemunhas, né, de clientes que não pagavam e a moto era roubada. Então ocasiões assim que a gente fala, poxa, a gente pega isso já para levar para aquele que entrou em inadimplência agora, ó, tal cliente, aconteceu isso e aquilo.
estava inadimplente e não teve o acesso, não conseguiu recuperar a moto. Sim. Carro, assim. Inclusive teve uma vez, né, um cliente estava inadimplente, ele ligou, acabaram de roubar minha moto, me manda um boleto que eu pago para você me liberar o acesso. Mesmo assim, a gente deu todo o suporte pro cliente, o Lucas falou com ele, orientou, mostrou, ele falou assim, agora eu não consigo, porque não tem, né, como financeiro te mandar um boleto agora, porque a gente tem que ter um horário de expediente, né, do financeiro, mas eu vou te passar a localização, eu vou te ajudando. Então ele passou a localização, nessa hora tava passando uns policiais, o menino conseguiu abordar, o Lucas ficou o tempo todo com ele no telefone, ele foi, conseguiu chamar um amigo levou ele de moto até o local da moto e ele conseguiu achar a moto, conseguiu recuperar a moto. Mesmo inadimplente. Mesmo inadimplente, a gente deu o suporte, porque assim, o Lucas sentiu a dor dele, ele é um cliente que ficou inadimplente, mas ali a gente viu o desespero dele. Pô, tô perdendo a minha moto, meu ganha-pão. Então o Lucas deu todo o suporte. Aí ele pegou, pagou o que ele devia e continuou com o monitoramento. Mas ele viu a importância que se tivesse tudo ok, ele estaria com acesso, ele já tinha conseguido bloquear a moto, talvez teria recuperado mais rápido. E poderia não ter recuperado a moto. É que o segmento de vocês, ele lembra muito o segmento de convênio médico, né? As pessoas falam assim, eu não tô doente, por que eu vou pagar um convênio? Exato. Eu não tô doente. Então, mas quando você ficar doente, Sim. né? Qual que é o tipo de suporte que você quer ter? É a mesma coisa de vocês, né? Sim. Tá, ok, enquanto não roubarem ou furtarem meu veículo, tá tudo certo. Parece que é um custo. Quando acontece uma situação como essa que vocês comentaram, na verdade ele fala, pô, sai até barato, né? Porque ele conseguiu recuperar uma coisa que talvez ali era um desmanche, com certeza, né? Ia pinar a moto e um abraço, né? Sim. Eu vi que eu acompanho vocês, aí sou fã da ATEC lá, eu já falei aqui diversas vezes o quanto a ATEC é uma grande empresa aqui, vale muito a pena. Eu acompanho e vejo que vocês estão indo para o segmento náutico também, né? Sim. Conta um pouquinho, como é que é colocar rastreador em jet ski? Lancha. Como é que é? Iate também? Conta um pouquinho, tem procura disso? Né? Tem mercado? Tem oportunidade? Tem. A gente conseguiu enxergar essa oportunidade. Que legal. Porque muitas vezes os jet skis hoje tem crescido muito a questão de cotas. Então, o que é a cota? Hoje você tem um desejo de comprar um jet ski, mas poxa, é R$100 mil um jet ski. Mas essas cotas fazem com que você compre em 4 pessoas e você tem um aplicativo, você consegue agendar o dia que você vai estar utilizando o jet ski, ou a sua lancha, ou o seu iate. Então tem crescido muito essa questão de cotas. E essa questão de colocar o sistema de monitoramento nesse segmento náutico é trazer o quê? Os dados. Tem sim um alto índice de roubo em jet skis. Lanchas nem tanto, mas jet skis tem muitos. Essas cotas, os veículos, eles ficam muitas vezes nas marinas. E ali, dentro do valor da cota, tem uma pessoa que ela cuida, chama o marinheiro, né? Ela cuida, ela lava, ela coloca o combustível, ela deixa prontinho para você utilizar. E a gente vende o monitoramento para quê? Acontece um acidente. Então ali a gente vai entrar no histórico do jet ski e vai ver se foi negligência da pessoa que estava pilotando, porque principalmente jet ski, muita questão de manobra, excesso de velocidade. Então aconteceu uma colisão, a gente vê a velocidade que o jet ski estava. Por exemplo, tá com um marinheiro, eu quero saber onde que ele tá com aquela tripulação, vou saber quanto tempo ele tá, vamos supor que ele tá numa ilha, quanto tempo ele tá parado, que horário que ele ligou. Então ele traz esses dados. Mesma coisa do veículo terrestre, né? Então o que a gente entende hoje é essa questão de informações de dados. E cara, tem um mercado amplo aí, a gente já pegou 2 frotas, né? Então a gente está trabalhando aí, vira e mexe a gente está na Baixada lá fazendo instalações e está sendo bem interessante, as pessoas têm gostado do nosso trabalho, das nossas instalações. É muito bacana. Que legal. Estamos encaminhando para o final aí, e me diz uma coisa, agora falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Flávia, você que entrou de gaiata no navio, né? Sim. Te colocaram nesse navio aí, conta, o que você mais sentiu de dificuldade quando você começou a empreender junto com o Lucas, né? Foi a falta ali da rotina,
né? A falta de ter uma renda garantida, Sim. né? Trabalhar mais, Sim. né? A falta do dia a dia ali, lidar com o funcionário. Conta um pouquinho de como foi esse momento de sair do CLT para empreender e os desafios que você enxergou. Então, primeiro foi não ter a rotina, né? Segundo, não ter o valor garantido, porque quando você começa a empreender, você não sabe quanto que vai entrar. Dia tá zerado, outro dia tá vermelho, outro dia tem dinheiro. Sim, exatamente. Fica nisso, né? E como a gente falou nessa parte de inadimplência, então você vai entrar um valor X e acaba não entrando. Porque é muito estável. Às vezes o cliente não paga, às vezes o cliente acontece algum imprevisto, ele vai ter que pedir o cancelamento, então é um cliente a menos. Acontece muitas vezes do cliente ele querer ainda continuar com o monitoramento, mas ele passou por alguma fase, tá com uma fase ruim financeira. Hoje o Brasil, né, cada vez cresce mais a inadimplência, né, felizmente no Brasil. As pessoas às vezes não dão a importância, né, como a gente fala, além do rastreador, as pessoas às vezes dão importância em outras coisas, mas não de pagar para ter um cuidado, ter aquele benefício. Então, essa questão também de ter essa insegurança, de não saber quanto que vai entrar, de não saber quanto que você pode gastar naquele mês, porque você tem contas. E eu acho que também aquele um pouquinho do medo, tipo, você fica acomodado quando você é CLT, né? Porque você sabe até quando você é demitido, você tem uma segurança que você sai com um valor para até você se encaixar novamente no mercado de trabalho. Então essas eram as minhas inseguranças. Ficar dentro de casa todos os dias, não ter mais aquela rotina, não vou ter mais aquele salário X. Então, na verdade, todos os dias nós corremos para que aumente nossa receita. Porque tudo nosso aumentou. Nós temos um espaço, nós temos colaboradores, então tudo aumenta. Então era essa preocupação, como que vai ser daqui em diante. Mas graças a Deus, hoje não é mais um trabalho de formiguinha, porque hoje a ATEC, né? A ATEC em si, funcionando, com funcionários, tudo, nós fizemos 3 anos de ATEC, né? Então isso assim foi um salto muito importante para nós, como o Lucas mesmo citou, a gente não se enxergava onde nós estamos, nós tivemos esse crescimento assim muito bom mesmo, e eu vi que vale a pena. Então aquele medo que eu tinha de arriscar eu perdi, hoje eu vou para cima, hoje eu faço, hoje eu domino todos os rastreadores, eu domino as configurações, domino os comandos que tem que enviar. Quem trabalha com rastreador vai entender o que eu estou falando, sim, né? Sim. Não é fácil, mas hoje eu consigo dominar. Então hoje eu consigo trabalhar em qualquer empresa de monitoramento, hoje qualquer rastreador eu consigo configurar, hoje eu me sinto capacitada para crescer cada vez mais. Então eu tinha esse medo, esse receio, mas eu vi que empreender te traz outros benefícios, né? Então eu posso trabalhar de casa, eu posso vir trabalhando no carro, hoje eu tenho uma vida estabilizada, se eu quiser viajar eu viajo, se eu quiser ficar uma semana fora eu fico, se eu quiser trabalhar uma semana na praia eu trabalho, porque eu posso trabalhar de onde eu estiver. E quando você é CLT não, você tem hora para entrar e hora para sair, entendeu? Então hoje eu sou minha chefe. Essa é a vantagem de empreender. Eu sou minha chefe. Eu costumo dizer que quando você empreende tem os desafios e as vantagens, Sim, né? A gente lá na Invicta também trabalha como um casal, né? A Sheila é a fundadora da marca lá, da Invicta Web. Ela é minha chefe. Lá era minha chefe lá. E a gente também dá um processo de crescimento. E a gente estava conversando um pouquinho, antes de entrar, sobre o crescimento, né? Lucas, quais são os principais desafios que você está encontrando nesse crescimento da ATEC? Então, legal, está crescendo. A Flávia comentou de poder viajar, poder trabalhar da praia se quiser, ter uma vida estável e tudo mais. Legal, bacana, mas tem desafios, né? Inadimplência que vocês estão comentando aqui, 11 pessoas para pagar salário todo mês, né? Aí tem aquele mês que vende menos do que o mês passado. E quais são os desafios que você tem encontrado aí e como você tem feito como empreendedor para driblar eles? Eu sou uma pessoa que gosta de controlar muito aquilo que eu tenho. Então, quando a gente fala de colaborador, a gente enxerga muito além disso. A gente enxerga famílias. Às vezes até para demitir a gente, poxa, tem 3 filhos, cara, ajuda em casa, vamos chamar para conversar, vamos dar mais uma oportunidade. A gente é claro, né? Que nem a gente citou no início, desse dia que a gente foi almoçar e a gente estava falando disso, eu perguntei para ela, Flávia, poxa, quando que você já teve uma chefe igual você? E quanto que eu tinha um chefe igual eu? Entretanto, lá a gente não gosta nem de mencionar a palavra chefe. Entendeu? Então, tipo, nós estamos ali para servir também, para colaborar. É uma coisa que nós temos para a nossa empresa, Thiago, quando a gente fala de vendas, de marketing, é que a hora de apertar, a gente aperta. Mas a gente sabe que nem muitas vezes, na pressão, a pessoa ela consegue desenvolver aquilo que está dentro dela. Então, hoje a gente não trabalha nem com meta. Se você quer
receber uma bonificação, aí a gente coloca uma meta. Então, se você atingir isso, você vai ganhar X. Mas o que a gente pede para os nossos colaboradores é entregar o 100%. Porque a gente entrega o 100%. Então, a gente tem dado muito certo, porque a gente ajuda. Ela mencionou aqui mesmo que uma vendedora bateu a meta e ontem ela fez uma venda para outra bater a meta também. Então não é sobre competir, é sobre crescer junto. Isso é entender a visão. É saber de onde a gente veio, onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. É fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado enxerguem como a gente enxerga. Então a ideia é essa é a nossa identidade. Eu costumo dizer que a questão de empreender ou é necessidade ou propósito. Tem aquela pessoa que ela trabalha porque ela precisa pagar um aluguel, porque ela tem 2 filhos, o homem tem que pagar uma pensão, a necessidade. Mas tem aquelas pessoas que além da necessidade enxergam propósito, enxergam crescer, enxergam empreender. Eu tive sempre essa mentalidade de andar 2 milhas, então tudo que me pediu eu fazia mais. Eu sempre fui competitivo, não com outras pessoas, mas comigo mesmo. Eu sempre quis ser um diferenciado, eu sempre quis... e nunca consegui. E perdi muita credibilidade. E a credibilidade que a gente perde, muitas vezes, é dentro do nosso convívio. É família, é um amigo mais próximo. Vai chegar numa outra oportunidade, pô, tô vendendo, tá? De novo, cara. O cara saiu dali agora, tá aqui. E você vai chutando na trave, e é o que eu falo, cara. Quando a gente não desiste, é que aí as coisas começam a acontecer. Eu sempre falo pra galera lá, né? Nessas reuniões que a gente tem de segunda e sexta, tem aquele momento da gente compartilhar algo bom. E toda sexta-feira uma pessoa, ela compartilha uma coisa que aconteceu na vida dela, alguma coisa que desbloqueou no nosso convívio, pô, tinha dificuldade naquilo, no início. E eu falo pra eles assim, a gente sempre tem que se sentir pronto. Nunca, poxa, eu tô me preparando. Não, você não tá se preparando, você tá pronta. Você tem que ter isso. É o eu sou, né? Jesus, ele colocou como eu sou, como ele era Deus. Entende? As pessoas tinham que entender e interpretar aquilo. Então, para nós que empreendem, para aquelas pessoas que também trabalham conosco, tem que ter essa autoridade sobre elas. Eu domino o que eu faço. Não estou aqui como um funcionário, não. Você tem que estar aqui como dono da empresa. Você tem que responder como responsável da tua função. Então a gente dá essa liberdade, dá essa credibilidade, a gente abraça mesmo, cara. Uma coisa que eu tenho assim é muito de que o colaborador ele tem que estar feliz naquilo que ele faz. Quando a gente fala de vendas, tem um ditado que fala que o cara ele não consegue ir para a rua vender devendo, né? Então a gente tem que separar, saber mentalizar aonde a gente quer chegar, o objetivo que a gente quer alcançar. Então isso faz todo sentido. Eu falo que a Tech pra mim, cara, eu não entrei nadando, eu entrei mergulhando de verdade. Eu já sabia onde a gente ia chegar. Então, quando eu falo assim que eu sabia onde eu ia chegar, é que o meu olhar ele é limitado. Então, existe um sobrenatural de Deus que viu o quanto a gente era justo, o quanto a gente fazia as coisas certas. Não é só falar de coisa boa. Mas no primeiro ano, a gente ficou no negativo o ano inteiro, cara. Mas a gente falava, poxa, a gente vai trabalhar e uma hora a gente vai sair. Não deu vontade de desistir? Ela sentia um pouco de medo, mas eu não. Pensou, Flávio, algumas vezes, sim, a conta negativa. Porque isso é complicado, Lucas, do empreendedor. É assim, você vai olhando a conta, e ainda mais para quem a Flávia comentou que era CLT, você vai olhando a conta e você fala assim, hoje é 100 negativo, amanhã 200 negativo. Isso. Aí você fala, meu Deus, onde se... E aí começa a dar esse desânimo. Tem que estar muito no propósito para a coisa acontecer. Vocês pensaram em desistir? O Lucas não. O Lucas nunca pensou? Nunca pensou. Você algumas vezes? Algumas vezes. Eu tinha esse medo por ter essa mentalidade de CLT. Quando eu abri minha mente, na verdade o Lucas abriu minha mente, saia do CLT, aí eu comecei a enxergar melhor. Acho que daí, no caso, na minha visão, as coisas começaram a fluir mais, né? Mas o Lucas ele sempre falou, vida é por um tempo. Vamos colocar um prazo. O Lucas, tudo que ele vai fazer, ele põe um prazo. Ó. É um prazo tal, não pode passar desse prazo. Então, aí ele foi daí e falou, ó, tal prazo, a gente vai sair do negativo. E a gente conseguiu ser um pouquinho antes, mas perto do prazo que ele determinou. E hoje, graças a Deus, nunca mais a gente teve a conta
no vermelho, né? Mas eu já tava ficando desesperada por conta disso, porque saía, e não tava entrando, entendeu? O que entrava não tava conseguindo suprir as nossas necessidades, entendeu? E aí eu fui ficando com esse medo, empreender é difícil, é complicado, né? E depois, realmente, então, essa visão do Lucas de águia, de ir lá, né, foi o que fez a gente chegar onde nós estamos hoje. Porque talvez a Flávia teria, né, desistido. Mas é mais questão de preocupação. Né? Eu acho que a mulher, o homem, assim, ele, por mais que ele via ali, ele enxergava, ele sabe também do potencial que ele tem, ele sabe do potencial que a equipe que nós temos, né, tem. Então ele enxergava que ele sabia que ele ia chegar, mas não sabia quando, né? Como a gente mencionou, a gente não sabia que ia ser tão rápido também, porque foi rápido, mas ele já tinha esse foco de onde ia chegar. Eu ainda tinha um pouco mais de medo. Hoje eu não tenho mais esse medo. Mas é legal quando a gente empreende em casal. Aconteceu isso comigo e com a Sheila também. Eu trabalhei durante muito tempo fora, né, como CLT, né, prestando consultoria para empresas, tudo mais. Tinha um cargo até alto em empresas. E aí eu falava para ela, vamos formatar o seu negócio para franquia, né? A Invicta em franquia. Só vou fazer isso quando você entrar pro negócio de cabeça. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Porque eu olhava a conta bancária da empresa dela e falava, fica um pouquinho mais no vermelho, sobra um tantinho, não vai suportar a nossa vida, né? Eu quero viajar, aproveitar e tudo mais, e o cargo que eu tinha me dava essa condição. Ela falou, só vou fazer quando você abrir mão e vir aqui. Tudo que você ensina para os outros, você trazer pro nosso negócio. Deu medo. Eu falei, não, eu vou sair do mercado, eu tenho um cargo de diretoria no mercado. Caramba. Aí depois tem a falta de credibilidade, se não der certo tem que voltar e tal. E aí eu, desde ano passado, em abril, eu tive essa conversa com ela me deu um sincerão. E eu entrei de cabeça, a gente formatou e começou a vender, e desde então eu não trabalho fora. E é incrível. A gente ganha muito mais do que quando eu e ela na Invicta e eu trabalhava fora. A gente ganha hoje mais na Invicta, os dois juntos. Por uma questão de propósito, por uma questão de valores e tudo mais. E tem um outro ponto que vocês colocaram muito importante, que é a questão do crescimento da marca, né? A gente fala muito internamente nas nossas reuniões que nada, lá na Invicta, nada é mais importante do que a Invicta. Nada. Nada nem ninguém. Então, se amanhã o Thiago não estiver fazendo bem para a Invicta, ele vai sair da Invicta. Vamos contratar uma pessoa para ficar no lugar do Thiago, o Thiago sai. Se a Sheila, que é a dona da marca, estiver fazendo mal, vai sair. Por quê? Porque a Invicta é maior, é soberana, porque é ela que paga o salário das pessoas, ela que faz o cliente estar satisfeito. E a gente até fala para os funcionários, né, para os colaboradores, o cliente quando nos contrata, ele não está esperando só postzinho bonito lá na rede social. Ele quer estratégia, ele quer o nosso melhor, que é o que você falou, Lucas. 100%. Entregar o 100%. Né? Acho que isso é um propósito bem legal que vocês estão falando. E você falou bastante sobre a questão de propósito, né? E eu acho que quando o casal também está em comunhão com Deus, né? Eu não sou um praticante de religião, mas eu creio muito em Deus, né? Todo dia eu faço a minha oração e tudo mais. E quando você está muito firme no propósito, né? Porque vem essas provações, né? A conta no vermelho, o funcionário que desiste, o caixa que não entra, que você fala, cara, é para me provar para que eu desista. Aí é joelho no chão, né? Aí é oração, aí é forte o negócio. Enfim. Agora, voltando ainda para empreender, sobre empreender, hoje, vocês pensam em ter outro negócio? Vocês falaram que tiveram um negócio de salada lá atrás? Ou a ATEC vai ser só a ATEC? Pensa em ter franquia, em dividir o pão para outros empreendedores, formatando para negócio? Como é que tá esse pensamento de vocês para ter outros negócios? Ou não? É só a ATEC mesmo e potencializar? Sim. Qual que é o pensamento? Em questão de franquias, nós tivemos duas pessoas que se interessaram. Uma foi, na verdade, ele era um deputado, colocou no carro dele, se apaixonou e, não, quero... Na verdade, ele queria entrar como sócio, e aí a gente nunca teve essa visão de compartilhar nada com ninguém, era sempre eu e ela. E uma família lá em Patos, na Paraíba, que também se interessou. Não teve um andamento, mas a gente pode considerar que teve duas pessoas interessadas, mas a gente está aberto, sim. Quanto mais a gente expandir, quanto mais as pessoas entenderem essa nossa marca, essa nossa visão, a forma que a gente trabalha, por isso que a gente considera hoje a nossa melhor, porque a gente sabe o que a gente faz, não é jogado no ventilador, a gente sabe até onde a gente pode chegar. Então, a estratégia que a gente tem hoje, como você falou, para 2025, é atingir empresas mesmo, é equilibrar o B2B com o B2C e conhecer novas oportunidades, né? Que a gente sempre fala, né? São três coisas que vão e não voltam, né? Uma palavra lançada, uma flecha lançada
e uma oportunidade. Quando a gente fala que a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar pronto. Porque eu enxerguei uma oportunidade. Então foi uma coisa que eu não posso voltar para trás. Quando você falou de credibilidade, é isso, cara. Tipo, não é eu provar as pessoas, é eu me provar. Pô, de novo eu vou procrastinar, meu. Poxa, já tentei ser barbeiro, já fiz curso de barbearia. Sério? Que legal. Cara, já vendi colchão. Pra mim, comprar minha primeira bicicleta foi entregando panfleto. Então, assim... Quando você fez o curso de barbeiro, você queria ser barbeiro e ter uma barbearia. Uma opção, cara. Você falou, pode ser um negócio... Assim, eu tava crescendo, começou essa onda de barbearia, né? Porque era só cabeleireiro, não tinha esse aspecto de... E aí eu enxerguei isso e falei, não. Fui pro Uber... É a lei da sobrevivência, né? Igual que eu falei, a necessidade e o propósito. Exato. Então eu falei assim, eu não posso... Eu tenho que estar aqui esperando a oportunidade. A oportunidade, ela vem, a gente agarra. E eu enxerguei isso como oportunidade. Por isso que eu nunca deixei ela desistir. Tem uma coisa que a gente fala, Thiago, que principalmente vai de encontro com casais que também estão empreendendo. A gente sempre conversou e tinha situações que a gente falava assim, poxa, existe uma regrinha, que é primeiro a nossa saúde, segundo a nossa família, e em terceiro, o nosso trabalho. Claro que dentro desse contexto está a nossa espiritualidade, aquele que a gente confia, que permite o nosso fôlego de vida, né? O nosso acordar. A gente fala que é até um milagre, já é um milagre a gente acordar, porque quando a gente dorme, a gente não sabe se a gente vai acordar ou não. Exato. Então, por muitas vezes, a saúde ela vai passar para terceiro, a família vai para segundo, trabalho vai para primeiro, mas tudo isso tem que ter um prazo. Então isso é uma coisa aqui que é muito importante. Eu sempre determinei prazo para as coisas. Então aprendi a lidar com o dinheiro também, que era uma coisa que eu não sabia. Eu sempre fui de apostar no escuro. Então hoje eu tenho uma mentalidade de que quando a gente está bom, a gente tem que planejar para os tempos difíceis, né? Então... Porque eles vêm, né? Eles vêm. Eles vêm. Então a gente tem que saber, tem um livro que eu li que se chama Pra Onde Vai o Nosso Dinheiro, e tem um tema lá que ele fala, não seja como Zeca Pagodinho, deixa a vida melhorar, né? E eu aprendi isso pra mim, que a gente precisa saber pra onde está o nosso dinheiro. Nesse livro ele faz uma pergunta pra nós, leitores, você gosta do seu dinheiro? Nós gostamos do dinheiro. Então por que você se livra dele tão rápido? É verdade. Faz sentido, né? Então isso trouxe pra gente, a gente tem se capacitado, a gente não tá paralisado. A gente busca, assim, o meu sonho é empreender na área do café. No café? Eu amo café, cara. Que legal. Então, tem uma loja lá em Santo André, né, que chama Café Bilu. Estou até fazendo propaganda para ele. Gratuito, hein? Quem for lá em Santo André, procure Café Bilu. Sensacionais. Você conhece ali cultura sobre os cafés, eles explicam de onde veio, como que eles fazem. Então, assim, é bem bacana. É uma coisa que eu quero para o futuro, empreender nisso, conhecer mais sobre a cultura do chá, dos cafés em si. Então, penso sim, futuramente, mas hoje a gente dedica a nossa energia mesmo toda no monitoramento. A gente vê, Thiago, que você mencionou convênio médico, plano de saúde, né? Mas hoje, cara, a gente tem uma cultura que você é visto pelo aquilo que você tem. Então... a gente conversa sobre isso. Às vezes o pai, ele mora nada contra quem mora em comunidade, né? A gente vem de comunidade também, mas a gente vê como que as pessoas são fechadas para avançar. Então, por exemplo, eu tenho um super carro, mas meu filho, eu teria, se eu não tivesse o carro, uma oportunidade de colocar meu filho num estudo, numa escola particular, ou pagar um plano de saúde para minha família. Hoje as pessoas já crescem com uma mentalidade tipo, poxa, quero ter aquele carro, quero ter aquela moto. Então a pessoa hoje, ela tem um carro, mas ela deixa de morar num ambiente melhor, de estar perto de pessoas que façam ela crescer. Então é aquilo, eu quero mostrar o que eu tenho para aquelas pessoas que estão ao meu em volta. Então uma coisa que a gente tem também, e o que ajudou muito a gente a crescer, o nosso ambiente. Tem um ditado que fala assim, a sua personalidade, a sua identidade, ela condiz com os livros que você lê, as viagens que você faz e as pessoas que você se comunica. Então, assim, o ambiente, ele molda as pessoas. E a gente sempre tem algo para ensinar
Tem quantas pessoas que não sabem ler? Eu sei ler, já é o suficiente para me ensinar alguém. Então você sempre tem algo dentro de você que você pode ensinar uma pessoa. Então a gente traz isso muito para nós, para os nossos colaboradores, que ali é um crescimento por unidade, é um crescimento integral. A gente, eu e a Flávia, a gente não é topo da pirâmide. A gente quer fazer com que todo mundo prospere, todo mundo veja a gente como um exemplo de casal, um exemplo, eu nem gosto de falar chefe, cara, mas um exemplo de pessoas, de líderes, e a gente quer, o que a gente mais quer, como ela falou, no início a gente quis abrir portas, e o nosso intuito é esse, cara, fazer com que pessoas enxerguem, aprendam a prosperar, como a gente aprenda a investir, empreender como a gente aprendeu e temos aprendendo todos os dias, né? Legal. Dica final, chegamos ao final aí, eu queria de vocês dois aí, individualmente, cada um desse uma dica do que não fazer na hora de empreender e do que fazer para empreender. Começando com você, Flávia. O que não fazer e o que fazer para empreender. Hoje, na verdade, as pessoas estão... A ansiedade, né? Tá muito grande. Então, hoje, se você for perguntar a maioria das pessoas... essa questão da ansiedade, o medo. Então, você não pode ter medo de arriscar. Você não pode ter medo de dar o primeiro passo. Tudo começa com o primeiro passo. Uma ideia, colocar no papel, planejar, analisar, pesquisar. Então, não pode ter aquele medo, né? Disso. E empreender é isso. Você tá aberto todos os dias para ouvir coisas boas e coisas ruins, porque você não vai agradar a todos, ninguém vai ter um atendimento, um produto 100%, né? Se nós, seres humanos, falhamos, imagine, no nosso caso, tecnologia, então a gente vai ter falhas. Então, seria essa questão, não ter o medo, né? E você tá aberto 100% para receber e para devolver, receber o que é bom e passar tudo que seria bom para você e tudo aquilo que não seria bom. Então, você tem que estar aberto para tudo. Empreender, você tem que estar aberto para tudo. Não ter medo de arriscar, não ter anseio das coisas acontecerem. Exato. Né? E tá aberto a aprender. Super Isso. Concordo com você. Lucas, o que fazer e o que não fazer na hora de empreender? Show. A minha dica para aqueles que querem empreender é começar. Simples, objetivo. Porque no meio do caminho você vai ajustando. Agora, se você não começar, você não vai ver resultado. E uma dica que eu dou eu acho que é bem bacana, que entra para todos os segmentos, para que as pessoas não venham a fazer. Uma coisa que poucas pessoas também comentam as pessoas ter confiança, cara. E hoje temos uma cultura no nosso país de a necessidade de aprovação, cara. Então, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Hoje a gente está numa fase do nosso país que a gente não... Estamos perdendo o direito de falar, de expor o que a gente gosta. Pô, eu sou da esquerda. Não vou postar algo porque tem amigo que é da direita. O da direita também, porque principalmente a gente que não dá muitas nossas opiniões, porque a gente tem cliente de todas as partes. Mas a gente entende que para você empreender e ter sucesso na nossa vida, no nosso mundo em si, é tirar essa necessidade de aprovação, cara. É confiar, acreditar em si e ir pra frente, cara. Legal, show de bola. Gente, para finalizar, dá o arroba aí da ATEC Monitoramento, né? Dá um foco na câmera aí, dá o arroba aí e passa o Instagram de vocês aí. Tá, show de bola. O nosso site é www.atecmonitoramento.com.br. O nosso Instagram é @atec.monitoramento e o nosso telefone para contato é o 11 98383 9279. Legal, show de bola. Pessoal, ficamos aí com mais um episódio aí do InvictaCast, o podcast de marketing digital para negócio. Hoje recebemos aqui o casal Lucas e Flávia falando sobre a ATEC Monitoramento, uma empresa que eu, Thiago, super recomendo, né? Sou fã, vale muito a pena. Eles deixaram aqui o telefone, o site, o arroba aqui, segue lá, acompanha. E você que quer acompanhar mais do conteúdo de marketing digital, segue a gente aqui no nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, que é @InvictaWeb, o Invicta com K, @InvictaWeb com K oficial.
tudo junto, tá? Fica acompanhando aí, ativa o sininho das notificações e acompanha o nosso conteúdo. E já sabe da dica, né? Vem pra Invicta Web, vem!